Olá, pessoal. Dando continuidade, então, à nossa disciplina de botânica. Hoje, a gente vai falar dos dois filos que não foram abordados na aula anterior, dentro de Atraqueófitas, tá? Então, na aula passada, foi falado sobre a estrutura, como é classificado, como é o ciclo de vida das briófitas, que é um filo, né, dentro das Atraqueófitas, e restou o filo Hepatófita e Antóceros, que é o que nós iremos abordar. Só para relembrar, tá, pessoal? O termo briófita refere-se a todas as atraqueófitas. E o filo briófita, que são os musgos, a gente está falando do filo, mas a palavra briófita ela abrange todos esses três filos dentro das atraqueófitas, tá? Então, prestem atenção nessa imagem que eu coloquei aqui, uma imagem do grupo mais representante dentro das hepáticas, tá? Então, esse é o primeiro filo que nós iremos abordar na aula de hoje, que é o filo das hepatófitas, que a gente chama de hepáticas também. Pessoal, essas plantas, elas possuem em torno de 5.200 espécies. Elas são pequenininhas, tá? Embora que, né, se você for fazer um agrupamento, né, elas acabam formando uma massa que recobre solo, rochas, cresce em tronco de árvores, em locais sombreados, em locais úmidos. Lembrando que por fazer parte das atraqueófitas, elas são dependentes de água para sua reprodução. Então, todas as atraqueófitas, elas dependem disso, até porque o gameta masculino precisa nadar, e para nadar precisa nadar em água, né? Então, é por isso que ela tem preferência a esses locais úmidos e sombreados. Esse nome hepática, se vocês prestarem atenção na bordinha dessa planta, ela é lobadinha, tá? Então, acreditava-se, né, pela semelhança dessa planta, que devido ao contorno desse gametófito, ele tem um formato, ele lembra os lobos do fígado, né? E essas plantas, eles também acreditavam que elas pudessem serem úteis para o tratamento de doenças que acometiam o fígado, tá? Então, tinha muita relação naquela época, acredita-se, né? Até hoje tem pessoas que acreditam que o formato de uma determinada raiz, uma determinada planta, refere-se ao tratamento para alguma estrutura do nosso organismo, tá? Então, ainda tem essa crença, tá? Essas hepáticas, pessoal, elas podem ser divididas, né, em hepáticas talosas e hepáticas folhosas. E isso está relacionado com a sua estrutura. Eu vou colocar uma imagem para a gente conseguir diferenciar. Deixa eu passar aqui para a próxima imagem. Aqui, tá? Então, nós temos as hepáticas talosas, ou também chamadas de taloides, e as folhosas. Isso está relacionado com a sua estrutura, tá? Pessoal, dando continuidade, então, vamos falar um pouquinho primeiramente, sobre as hepáticas talosas, tá? As hepáticas talosas, elas compreendem a um número de espécies relativamente inferior quando comparado com as folhosas na quantidade de espécies, tá? Elas são encontradas em barrancos úmidos e sombreados e também em outros habitats apropriados, né, como vasos de plantas. Estão presentes também em estufas frias, tá? Só que a mais conhecida, o gênero mais conhecido dentro das hepáticas talosas é as marchantias ou marcantias, tá? Que ela cresce bem disseminadas em solos e rochas úmidas. O que a gente vai ver de diferente do que nós vimos de briófitas, tá? Principalmente as estruturas especializadas do seu processo de ciclo de vida, do seu ciclo de vida. No caso da parte que produz gametas, tá? Existe estruturas especializadas que vão dar origem às estruturas produtoras de gameta. Então, nós temos os gametófaros, ou também chamados de gametangiófaros, que é como se fosse uma base, que vão dar origem aos anteridióforos, que é o masculino, e o arquegonidióforos, que são femininos. Lembrando, pessoal, que os nomes eles são bem semelhantes ao que a gente viu em briófitas, que foi
o grupo falado anteriormente, tá? Então, vamos lá. Parte gametófita é o que vai produzir gametas. Existem dois tipos de gametas, o feminino e o masculino. Como que é o nome do gameta masculino? Anterídeo. Onde que o anterídeo ele é produzido? Ele é produzido no anteridiófaro, tá? Que é a parte gametófita, produtora de gametas. Só tem algumas palavrinhas realmente que modificam. Como que é o nome do gameta feminino, né? A parte que vai produzir o gameta feminino, o arquegônio, né? Onde é produzido o arquegônio? No arquegonidiófaro, tá? Então, só é algumas nomenclaturas realmente que diferem, ok? Então, dando continuidade nessa sequência aqui, deixa eu passar uma foto para vocês terem uma noção do que eu estou falando. Presta atenção nessa imagem, eu até vou colocar um ponteirinho aqui. Ó, estão vendo, pessoal? Tá? Então, isso aqui é uma hepática, tá? Uma hepática talosa. O que que a gente consegue perceber aqui? Tá vendo? Aqui nós temos uma base, onde nós temos a parte que vai produzir o gameta. E essa base, ela né? Nós temos aqui uma estrutura, mostrando aqui, que são os anterídeos, tá? Olha aqui o formato dos anterídeos, e aqui nós temos os arquegônios. Lembra que a parte do anterídeo onde vai produzir os gametas masculinos e a parte do arquegônio que vai produzir o gameta feminino, que são a osfera e os anterozoides, tá? Se você prestar atenção, tanto a parte que vai produzir o gameta masculino como a parte que vai produzir o gameta feminino, eles estão acima dessa base, tá? Então, eles estão elevados em cima desses pedúnculos aqui. É essa estrutura especializada que a gente não viu em briófitas, tá? Que aqui nós temos o anteridiófaro aqui e aqui nós temos o arquegonidiófaro. Presta atenção nesses formatos aqui que tem tudo a ver com que para o ciclo de vida realmente ter eficiência, tá? Então, são questões que são muito pedidas em concursos e processos seletivos quando a gente fala da parte de hepáticas, porque é o que mais chama atenção, essas estruturas especializadas dentro da parte produtora de gameta no seu ciclo de vida. De resto, é muito semelhante ao que a gente viu em briófitas, tá? Aqui eu já tenho outra imagem mostrando a hepática folhosa. Se vocês prestarem atenção nessa imagem, a gente vê aqui uma folha de uma árvore e o que está crescendo aqui, elas sempre, essas hepáticas, elas também têm esse processo de interação por simbiose, então ela tá sempre associada, tá vendo? Essa parte que ela está crescendo sobre, então essa parte aqui é a hepática folhosa que está crescendo aqui sobre a folha de uma árvore, mas cuidado, não é porque ela está dentro, a gente não pode identificar, é folhosa porque está crescendo em cima de uma folha, não tem nada a ver, tá? Só que ela só está mostrando aqui esse processo de simbiose, então ela cresce em troncos e em folhas também, tá? Vamos falar um pouquinho sobre essas hepáticas folhosas, tá? Lembra que eu falei que as hepáticas, elas têm 5.200, né? 5.200 espécies, né? Dentro das hepáticas, a folhosa é o mais numeroso, é o grupo mais diverso, tá? Então, 4.000 das 5.200 é de hepáticas folhosas, tá? Ela é bastante abundante em trópicos e subtrópicos, em regiões onde tem bastante chuva, tem regiões que tem alta umidade, né, onde ela cresce sobre folhas, sobre casca de árvores, também cresce sobre outras superfícies vegetais, tá? De forma geral, essas plantas, essas hepáticas folhosas, elas são bastante ramificadas, então elas vão formar como se fossem uns tapetes mesmo, tá? Essa é uma característica delas, tá? Tanto a hepática folhosa quanto a talosa, a fertilização dela, o ciclo de vida dela é dependente de água, como a gente já falou anteriormente. Agora eu vou mostrar para vocês uma imagem que está no livro do Raven, que é o ciclo, né? Só para a gente entender um pouquinho o ciclo de vida de uma hepática talosa, tá? Nos outros livros que eu tentei trazer aqui, eu não achei um ciclo de vida de uma folhosa, mas a talosa didaticamente é mais aplicada quando a gente vai aprender esse tipo de ciclo de vida.
Então, essa imagem, pessoal, que eu retirei do livro, tá? Onde mostra o ciclo de vida dessa hepática. E aí eu já vou explicar para vocês as particularidades que essa imagem nos traz, tá? Então, vamos dar uma olhadinha de forma geral aqui no seu ciclo de vida. Lembrando que ele tem ciclo de alternância de geração. Uma parte do tempo ela está produzindo esporos, outra parte do tempo está produzindo gametas. Só que a parte gametófita é a parte dominante, assim como nós vimos anteriormente, tá? Lembram daquela estrutura que eu pedi para vocês gravarem? Aqui só está representando de forma de desenho e aquela imagem era imagem real mesmo, tá? Então, só dão uma olhadinha aqui. Essa parte feminina, tá? Ela é semelhante como se fosse um guarda-chuvinha, ó, arquegonidióforo. O que isso significa? É onde vai ser produzido o gameta feminino. E aqui nós temos o anteridióforo, que é onde vai produzir o anterídeo, que é o gameta masculino. Se você prestar atenção, esse formato do anteridióforo, ele tem esse formato justamente como se fosse uma taça, que é onde ele vai conseguir capturar a água. Olha que legal, ele tem esse formato justamente para conseguir captar a água, tá? Então, se você olhar aqui, dentro, como se fosse umas curvinhas, umas vilosidades aqui, vai ter o anterídeo com os anterosóides. Aqui vai ter a produção mesmo dos anterosóides. Em condições ideais, né, de água, a presença de água, né, cai aqui sobre o anteridióforo, já é o meio necessário para que esses anterosóides consigam sair, consigam nadar junto com essa gota de água e cair em uma hepática, uma estrutura feminina aqui. Se vocês olharem aqui, ó, arquegonidióforo, acima nós temos, né, ó, o arquegônio aqui sendo produzido, o arquegônio aqui com a oosfera, que é o gameta feminino em si, tá vendo? Onde tá aqui o óvulo tá aqui dentro, a oosfera tá aqui dentro. A água junto com esses anterosóides chega aqui e tem o processo de fecundação. A partir do momento que tem, né, esse processo de fecundação, aí a gente já vai dar origem à parte esporófita, tá? Então, a parte esporófita, ela tem origem após a fecundação, e aqui a parte da liberação do esporo é que vai dar origem aos gametas. Então, são ciclos propriamente ditos. Eu vou agora abordar essa parte de produção de esporos, tá? Então, esse zigoto que foi formado a partir do processo de fecundação, ele começa a se desenvolver, tá? Dentro do arquegônio, tá vendo aqui? E vai dar origem a um embrião, tá vendo? O arquegônio, ele está sendo desenvolvido dentro do arquegônio. A partir do momento que ele está sendo desenvolvido, ele vai formando um tecido que a gente chama de calíptra. Esse tecido é como se fosse um véu que recobrisse ele, tá? E aqui dentro, já a partir do momento que esse embrião está sendo desenvolvido, já começa a ter o desenvolvimento do esporófito jovem, tá? Então, aqui nós temos o desenvolvimento. A partir do momento que tem uma meiose, que é um tipo de divisão celular, esses esporófitos começam a produzir os esporos. Olha que legal. Essa parte esporófita, ela é formada por uma cápsula, tá? Uma seta e um pé. Olha aqui. Cápsula, uma seta e um pé. Perceba que, olha aqui, esse esporófito aqui, ele vai se desenvolver em esporos, que é aquela estrutura reprodutora que consegue gerar um indivíduo adulto sem ter a necessidade de uma fecundação. Tá? E também esses aletérios, que são estruturas que, quando está muito seco, ela consegue fazer um processo de torção justamente para liberar os esporos, tá? Então, aqui a calíptro ainda protegendo essa estrutura, e quando ele está maduro e seco, né, ele vai fazer como se fosse uma torção, vai quebrar e esses esporos vão ser liberados. E uma vez liberados esses esporos, ele cai no ambiente, germina, tá? Formando rizóides e tal, e aqui ele pode tanto originar a parte masculina, tanto
a feminina. E assim por diante segue o ciclo. Então, pessoal, se vocês prestarem atenção, a forma, né, o processo é praticamente o mesmo que a gente viu. O que mudou é um pouco da questão da estrutura dos gametas femininos e masculinos e também da parte de esporófito, né? Ele tem aqui esse desenvolvimento dentro do próprio arquegônio, tá? Então, essas são as características específicas dentro desse filo, ok? Então, o anteridióforos, ele vai ter um ápice em forma de disco, né? Dentro desse disco, a gente tem os anterídeos, que vão produzir os anterozoides, e esse disco ali da parte do gameta masculino, ele vai formar como se fosse um coletor de gotas de chuva, de água, né, que respinga ali. E quando essas gotas caem sobre cada um desses anteridióforos, há o rompimento e liberação desses anterozoides, tá? Junto com essa água carrega esses anterozoides e ali nos arquegonidióforos, né, o ápice dele é achatado, as projeções ali em forma de lobos, né, voltados para baixo, e se um respingo contendo esses anterozoides cai e atinge os arquegônios, pode ter a possível, né, fecundação. Parte do esporófito, ela é praticamente imperceptível na maioria das hepáticas, tá? O desenvolvimento do zigoto ali, depois que teve a fecundação em esporófito, ele ocorre dentro do arquegônio. Essa é uma característica muito importante. Desenvolvimento do zigoto a transformação do zigoto em esporófito, ela ocorre dentro do arquegônio, perceba ali, né? Que esse arquegônio, ele vai se expandir, criando uma barreira de proteção que a gente chama de calíptra, que funciona como se fosse um véu mesmo, recobrindo todo esse esporófito, tá? Depois, esse esporófito, ele tem 3 partes, ele tem um pé, uma seta e um esporângio. Desculpa, um pé, uma haste e um esporângio. Esse pé, se você prestar atenção, ele se fixa no arquegônio, permitindo que a parte do esporófito absorva água e nutrientes. A haste do esporófito a gente também chama de seta, ela faz a ligação entre o pé e o esporângio. E o esporângio ou cápsula, onde vai ter esses milhares de esporos produzidos ali por meiose. E quando esse esporângio se abre, né, essas células alongadas, se vocês prestarem atenção na imagem, que são os aletérios, eles se torcem, eles giram, e porque eles estão desidratados, né, e contribuem para a dispersão desses esporos, tá? Então, esse é o ciclo de vida dessas hepáticas. Só um resuminho aqui do ciclo de vida das hepáticas, tá? Para quem quiser tirar um print, depois copiar, podem ficar à vontade. Então, aqui são as características mais importantes dentro desse ciclo de vida. E para finalizar, o último filo, que é os antóceros, tá? E eu já vou mostrar uma imagem para vocês. Pode tirar o print aqui. Tá aqui eles, pessoal, os antóceros, tá? É o filo menos diverso, digamos assim, tá? Eles são o que menos são encontrados e também não é falado tanto em relação ao ciclo de vida dele, tá? É o que é mais deixadinho de lado, coitadinho, tá? Mas, de forma geral, vamos falar um pouquinho dele sim, tá? Ele tem esse nome, tá? Antóceros, esse ceros significa chifres, justamente pela estrutura dele. Então, se você prestar atenção ali, o esporófito dele, ele tá no formato de chifre, tá? O gametófito deles são muito parecidos, se vocês prestarem atenção, com as hepáticas talosas, presta atenção ali. Ele cresce, né? Só que a diferença é que ele cresce mais na horizontal que vertical. Essa é a principal característica mais focada justamente por esse esporófito crescendo em formato de chifre. Tem um cachorro aqui que não para de acuar, sangue de Deus. Então, dentro de todas as briófitas, as atraqueófitas, tá? Eles, né, constituem apenas mais de 300 espécies, então é a linhagem menos diversa dentro de briófitas. O nome esporófito é porque está no formato de chifres, antóceros, cero significa chifre, tá? E essa é a mais marcante dela. A questão do gametófito dela ela é semelhante, se vocês prestarem atenção ali, a parte gametófita, ela se assemelha a uma roseta.
as suas ramificações, na grande maioria das vezes, elas não são possíveis de conseguir perceber, são imperceptíveis na grande maioria das vezes, tá? O gametófito, ele forma anterídeos a partir de células que estão localizadas abaixo da epiderme, e quando já estão maduras, esses anterídeos que se tornam visíveis, tá? A partir do momento que vão se tornar visíveis, aquelas células estéreis, elas vão se secar, vão se torcer e vai romper ali essa estrutura, tá? Os arquegônios, eles vão surgir de células que estão ao redor da oosfera, tá? A fecundação sempre vai resultar num zigoto. Esse zigoto vai se desenvolver em esporófito, que tem uma cápsula longa, é o que a gente percebe, né? Que daí a gente chama de esporângio, uma cápsula longa que tem formato de chifre, que ele cresce acima da superfície do gametófito. Então, toda aquela base que vocês estão percebendo ali é onde vai ter a produção dos gametas. E ali, na grande maioria, a gente não consegue perceber, porque ela se desenvolve abaixo ali da epiderme dela, e somente que a gente consegue perceber de fato é a parte esporófita, que depois que teve a fecundação, também dependente de água, que vai formar esse chifre que cresce acima ali da superfície, tá? Eu vou mostrar uma imagem para a gente compreender melhor aqui. Percebendo aqui, pessoal? Deixa eu colocar o ponteiro novamente. Então, aqui é toda essa base aqui verde escuro, se você perceber, é a parte gametófita, tá? E essa parte aqui de cima já são a parte esporófita. Aqui numa imagem a gente consegue perceber que os gametófitos aqui, eles são imperceptíveis, eles crescem abaixo aqui dessa superfície da epiderme. A partir do momento que tem a fecundação, aí sim tem esse desenvolvimento desse esporângio, que daí eles vão se dividir para formar os esporos, esses esporos vão ser liberados e criar a parte gametófita madura. Vamos ver aqui. Isso aqui já é novamente mostrando, né? Uma imagem, a parte gametófita, esporófita. Esse aqui foi um que eu achei na internet para a gente tentar. Também é por alternância de geração, né? Nós temos a fase dominante, que é a fase gametófita dos antóceros, ok? Então, a parte do esporófito aqui, ela é reta, alongada, tem uma cápsula, né? Nessa cápsula desenvolve os esporos. E aqui nós temos o pé, a reta, né? O pé, desculpa, que ele fica associado com a parte gametófita. A gametófita, ela é achatada e a gente não consegue perceber, ok? Outra imagem aqui, mostrando novamente, ó, tá vendo aqui? Isso aqui só tá fazendo uma ampliação. Aqui já tá a parte do arquegônio, reprodução feminina, e aqui tá representando o anterídeo, onde nós temos a reprodução masculina. Novamente a mesma imagem, que outra que eu consegui encontrar. Nós temos aqui o anterídeo, dentro do anterídeo vai se desenvolver o anterozoide, que depende de água para ser liberado. Aqui nós temos o arquegônio, dentro do arquegônio nós temos o desenvolvimento da oosfera. Olha aqui, abaixo dela nós temos os rizóides, né, característica específica. A partir do momento que tem a fecundação, vai ter o desenvolvimento da parte esporófita, tá vendo? Ó, teve, digamos assim, começou a desenvolver a parte esporófita. Esporófita tem o pé, né? E aí nós temos essa haste aqui. E se desenvolve a partir do momento que está em condições favoráveis, esses esporos se liberam, né? Germinam e dá origem à parte gametófita novamente. Aí o ciclo se repete. Pessoal, espero que vocês tenham entendido. É muito importante a gente falar um pouquinho sobre essas nomenclaturas, que elas vão ajudar bastante nos próximos, né? Que a gente vai falar sobre gimnosperma, angiosperma, tá? Pteridófitas, e esses nomes a gente já vai estar familiarizados. E é muito importante a gente ter noção disso para dar seguimento na disciplina. Então, a parte de atraqueóptas, de brióptas, encerra aqui. Na próxima aula, a gente entra em pteridófitos, tá, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato e até mais.